Olá, a paz do Senhor Jesus, a você, meu irmão, minha irmã, a Igreja Evangélica Canaã, a paz do Senhor Jesus. Que alegria, mais um domingo, mais uma escola bíblica dominical online da Igreja Evangélica Canaã. Quero aqui, antes da leitura do nosso texto e da lição propriamente dita, deixar aqui uma palavra de agradecimento ao Senhor nosso Deus por essa oportunidade, pela sua vida, pela sua casa, por poder ser recebido por você neste momento para esse estudo bíblico. Agradecer a Deus pela nossa igreja, pela vida dos nossos pastores, pastor Rogério Pardini, Anderson Moraes, e mais uma vez agradecer por toda a família que é a Igreja Evangélica Canaã. Amém? Nós estamos chegando ao final de mais um trimestre. Durante esses meses, esses finais de semana, nós estivemos meditando no livro de Jó, que é a base de estudos dessa lição. Hoje, a lição de número 13, quando Deus restaura o justo. Amém? Antes de entrar na lição e fazer a leitura do texto, me permita aqui uma breve palavra de oração. Que Deus em Cristo possa abençoar a mim, a você, a nós, para que aquilo que nós fizermos aqui, a palavra que for lida, as reflexões feitas, sejam para a edificação e crescimento nosso em Cristo Jesus. Amém? Vamos lá então? Glória a Deus. Quando Deus restaura o justo. O texto áureo desta lição encontra-se no livro de Jó, no capítulo 42, no verso de número 10, que diz assim o texto. Vou repetir para você. Lembrando, mais uma vez, você não tem a revista impressa, por favor, acompanhe lendo a sua Bíblia. Leia, anote, marque, faça as suas pontuações, aquilo que Deus falou com você. A sua Bíblia está aí para você, por sua causa. Usando uma expressão bíblica que Deus direcionou aos profetas, come a palavra de Deus. Amém? Vamos lá então, Jó, capítulo 42, versículo 10. Diz assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro, a tudo quanto dantes possuía. Amém? Jó, capítulo 42, verso de número 10. A verdade prática desta lição é a seguinte: a restauração do ser humano acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus, e não como consequência do esforço pessoal ou a piedade e bons atos da pessoa. Ou seja, Deus restaura Jó não porque ele ora pelos seus amigos. Enquanto ele orava pelos seus amigos, Deus visita, chega e muda o cativeiro de Jó. Mas não foi por causa disto. Tem o todo da história. Porque senão nós vamos entrar naquela coisa da meritocracia. E nós não merecemos coisa alguma da parte de Deus. Tudo é por graça. Tudo é por misericórdia. Amém? Vamos ao texto bíblico em classe. A leitura do texto bíblico em classe, que continua no capítulo 42 de Jó. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 17. Amém? Jó 42, de 1 a 17. Diz assim o texto: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso, falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois,
e eu falarei, eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sucedeu, pois, que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o Termanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque de veras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o Temanita, e Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. Verso 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro de tudo quanto dantes possuía. Verso 11. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Verso 13. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Queren-Hapuque. E em toda a terra não se achavam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disso, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Amém? Glória a Deus pela leitura da sua palavra. O objetivo ou os objetivos desta lição que foram estabelecidos aqui pelo comentarista são sublinhar a atitude humilde de Jó em receber a repreensão divina pelos equívocos cometidos. Amém? Em segundo lugar, destacar a espiritualidade de Jó, demonstrada na intercessão pelos seus amigos. E em terceiro lugar, comentar sobre o último estado de Jó e suas implicações positivas para o entendimento do livro. Amém? Vamos à introdução. Nesta última lição, trataremos sobre a restauração de Jó. Ao longo desses finais de semana, dos estudos que nós tivemos, nós meditamos sobre o estado original, a origem de Jó, o lugar onde ele habitou, sua família, o seu lamento, os seus amigos, os reveses, a teologia dos seus amigos, os equívocos que Jó comete nos seus questionamentos, enfim.
agora nós vamos falar da restauração de Deus na vida do seu servo e o momento em que ele intercede pelos seus amigos, que é um marco nessa virada, nessa transformação toda da situação em que Jó se encontrava. Contrastaremos também que o testemunho de Deus sobre Jó provou ser verdadeiro e seus amigos tiveram que se retratar. Durante toda a prova, ele se manteve íntegro e não lhe foi atribuída impiedade alguma. Pelo contrário, o Senhor o restaurou de forma grandiosa. A expectativa de Satanás, a expectativa do inimigo de Jó, do inimigo de Deus, do inimigo da obra de Deus, do nosso inimigo, que era fazer com que Jó blasfemasse de Deus, foi frustrado. Os planos do inimigo não prosperaram. E já aqui na introdução, me permita abrir um parênteses para lhe dizer que os planos de Deus prevalecerão sobre a sua vida e os do inimigo serão frustrados em nome de Jesus. Receba esta palavra de Deus sobre a sua vida. Para embasar isso que eu estou lhe dizendo, eu vou citar Jesus em Mateus 24, verso 12 e 13, quando Jesus diz que por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, mas aquele que permanecer, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Permaneça, persevere, creia, acredite, o inimigo não terá a última palavra sobre a sua vida. Amém? Vamos continuar aqui com a lição. Primeiro tópico aqui, a humilhação de Jó. O Jó humilhado. Os capítulos 38, 39 e 40 demonstram como Deus expôs a Jó sua onipotência. O capítulo 38 abre com uma declaração fortíssima. O texto, o escritor, diz ali que um redemoinho aparece. E do meio daquele redemoinho, Deus fala com Jó e lhe questiona. Traz o Jó para a sua perspectiva. Porque o Jó tinha um conceito de Deus, uma ideia de Deus, que ele mesmo mais adiante vai dizer que era de ouvir falar. Mas agora ele terá, a partir do capítulo 38, experiências reais, vívidas com Deus. Amém? Então, Deus expõe a Jó toda a sua onipotência na criação e sapiência em preservá-la. Ele mostrou que o patriarca era incapaz. E não apenas incapaz de compreender a dinâmica da criação, mas, sobretudo, fazer algo parecido com ela. Deus mostra para Jó a sua pequenez diante da grandeza do Todo-Poderoso. E é interessante que em toda a Bíblia nós observamos os profetas, aqueles homens que foram chamados por Deus, uma coisa que caracteriza esse encontro transformador com Deus. Isso nós vemos com Moisés, nós vemos com Isaías, vemos com Jeremias, vemos enfim, com tantos homens da Bíblia. É dizer, miserável homem que sou. É dizer, ai de mim que vou perecendo. Eu sou pequeno. Eu não sei falar. Eu sou pesado de língua. Porque quando o homem tem esse encontro com Deus, ele tem a exata dimensão daquilo que realmente ele é e daquilo que Deus é. E de todo o poder que ele exerce na criação, no ato da criação e em preservar tudo aquilo que ele mesmo criou. Então Jó, quando ele tem esse encontro, Deus vem chocando Jó, mostrando a sua própria grandeza, a grandeza de Deus e a pequenez do homem Jó. Amém? Vamos lá. Se ele não era capaz de fazer o que Deus fez, então com que direito criticava os caminhos divinos? Com que direito? Se apenas uma das criaturas de Deus era capaz de impor terror em Jó, como se
comportaria ele diante do Criador de todas as coisas? Como? O Jó falava daquilo que não sabia. Ele questionava, mas Deus, quando vem diante dele, no capítulo 38, ele diz: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Ele está dizendo: Jó, você está escurecendo o conselho, porque você está falando daquilo que você não sabe. Você está falando daquilo que você não conhece. Porque os caminhos de Deus e os pensamentos de Deus são muito mais altos, muito mais elevados do que os nossos. E nós somos, muitas vezes, incapazes de compreender os planos, os desígnios de Deus. Por isso Jesus um dia disse a um dos seus servos: o que eu faço agora, tu não compreendes, mas compreendê-lo-á depois. Amém? Vamos continuar aqui. Segundo, reverência e submissão. Diante da assombrosa visão da criação de Deus, Jó agora exclama, capítulo 42, verso 2: bem sei eu que tudo podes. Bem sei eu que tudo podes. Num primeiro momento ele questiona algumas coisas, sem murmurar, sem blasfemar, sem pecar contra Deus. O texto deixa isso muito claro. Mas ele questiona. E quem de nós não questiona? Mas isso é assunto para outro dia. Mas quando ele tem essa revelação, ele diz agora: bem sei eu que tudo podes. Amém? Esse versículo demonstra a sua atitude de reverência e submissão diante de Deus. Ele percebe que tudo que aconteceu em sua vida tinha um desígnio divino e, portanto, era tolice discutir e questionar com a sapiência, com a sabedoria divina. Deus pergunta a Jó, 42, verso 3, quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? O Jó está lembrando da pergunta de Deus no capítulo 38, no verso 2. Jó está lembrando aqui: Deus falou comigo. Quem é esse que escurece o conselho falando palavras sem sabedoria? Eu não sabia o que ele estava falando. Aí ele lembra disso. Aí ele continua o verso 3 do capítulo 42 e diz: por isso falei do que não entendia. Aleluia! Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Quando nós reconhecemos, quando nós admitimos, oh, glória a Deus, é aí que Deus então entra em ação para mudar todo o cenário, todo o quadro de coisas, mudar a situação, mudar a vida. Meu irmão, minha irmã, creia em Deus. E se você, porventura, por conta de uma teimosia, de uma dureza do teu coração, tomou atitudes impensadas e pensou que talvez seria a melhor atitude a ser tomada naquele momento, naquela ocasião, sem consultar a Deus, retroceda, reconhece a palavra de Jesus a João na ilha de Pátimos para ser escrita e entregue à igreja de Éfeso. Lembra-te, pois, de onde caíste, volta, retrocede, volta lá às primeiras obras, o primeiro amor, começa de novo, porque Deus é Deus de novos começos. Louvado seja Deus. Vamos continuar. Ao repetir a censura que Deus lhe fizera anteriormente no capítulo 38, Jó demonstra não ver mais injustiça alguma nas ações de Deus. Ele admite que agiu com presunção, pois desconhecia os sábios propósitos divinos. Quando ele questiona os propósitos de Deus, quando nós questionamos os propósitos de Deus nas nossas vidas, nós estamos demonstrando que nós temos uma experiência com Deus ainda parcial. Ainda parcial. Nós ainda estamos na superficialidade da fé. Mas quando nós nos lançamos, quando nós nos despojamos dos nossos conceitos, preconceitos, ideias preconcebidas e nos submetendo à vontade de Deus, é o que está escrito, sujeitando-vos
sujeitando-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Como diz a palavra de Deus, como está escrito em 1 de Pedro, no capítulo 5, a partir do verso 6, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando nós nos entregamos, nos humilhamos, reconhecemos essa grandeza de Deus, Deus então está ali para mudar a nossa história, a nossa trajetória. Amém? Mas infelizmente, me permita pontuar mais uma coisa aqui. Infelizmente, nós somos, como diria, tentados a argumentar com Deus e nos justificar diante de Deus por conta das nossas atitudes, por conta das nossas ações. E aí eu me lembro de alguns textos na Bíblia, e Isaías, capítulo 43, no verso 26, Deus, através do profeta, diz ao povo: procura, me lembra, e entraremos juntos em juízo, e apresenta as tuas razões, para que te possa justificar. Deus está dizendo, se você acha que você tem razões, me lembra quais são elas. E depois que você conseguir, você me lista quais são as suas justificativas, nós vamos entrar em juízo. E se você tiver razão, eu te justifico. Mas aí, em Isaías, no capítulo 64, no verso de número 6, Deus fala de novo através do profeta e diz, e o profeta escreve, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrebatam como o vento. Que razões nós temos diante de Deus? Se Ele é soberano, onipotente, onisciente, onipresente, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, é o que era, o que é e o que há de vir. Como nos justificaríamos diante dele? Nós não temos como, não é possível nos justificar diante de Deus. Para encerrar esse ponto, me permita ler com vocês Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, só para fechar essa questão e ilustrar isso aos irmãos. Romanos capítulo 3, aleluia, Romanos capítulo 3, a partir do verso 24, nós vamos ler 24, 25 e 26, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar que a justiça pela remissão dos pecados dantes cometido sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Eu não tenho como me justificar diante de Deus. É Cristo quem me justifica. Somos justificados pela fé. As nossas razões diante de Deus são nada. Então é melhor obedecer do que sacrificar e reconhecer a grandeza de Deus e a falibilidade nossa, humana, de todos nós. Amém? Terceiro subtópico. Uma experiência viva com Deus. Vamos sair agora da superficialidade, vamos para uma experiência mais profunda com Deus. A postura de Jó diante de Deus muda drasticamente depois desse encontro, a partir do capítulo 38. A postura muda. Ele ainda continua a se dirigir a ele, a Deus, mas não da mesma forma que fazia antes. Não. Agora a sua atitude é humilde, reflexo de uma experiência
viva com Deus, conforme descrita nas seguintes palavras. Jó 42:3, ele diz: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Agora é o Senhor e eu. Deus dá testemunho de Moisés numa outra ocasião, quando da sedição de Arão e Miriam, Deus se dirige aos irmãos de Moisés e diz: se houver profeta, eu falo com ele através de sonho, eu falo com ele através de visão, mas com quem tem intimidade comigo, no caso Moisés, eu falo, me dirijo a ele, eu falo com ele boca a boca. É uma experiência que transcende, que vai além da teoria, vai além do testemunho dos outros. Agora é o Jó que está tendo uma experiência profunda com Deus e ele reconhece isso e se humilha diante de Deus. Para Jó, Deus era conhecido apenas de ouvido, mas agora o patriarca viu, o patriarca conheceu. Essa experiência mudou-lhe a forma de ser. Um certo teólogo chamado Roy Zuck já possuía, ele diz o seguinte: Jó possuía um conhecimento de Deus apenas por tradição, por ouvir falar, de segunda ou até terceira mão, mas agora ele conhecia por meio de uma experiência pessoal. A minha oração nesta escola bíblica dominical, neste momento, é que você tenha experiências pessoais, reais, transformadoras com Deus. Certamente você sairá transformado. Jacó, depois de um encontro poderoso com Deus, teve a sua vida mudada. O Jó aqui teve a sua vida mudada. O Pedro teve a vida mudada quando Jesus disse a ele: olha, Pedro, hoje você é jovem, você vai por onde você quer ir, você faz o que você quer fazer, mas um dia, quando você se converter, vão te pegar pela mão, vão te levar para onde você não quer. Só que aí, quando isso acontecer, você vai começar a confirmar a fé dos teus irmãos. Oh, aleluia! Ninguém que tem um encontro com Jesus volta da mesma maneira, continua a viver da mesma maneira. Glória a Deus. Não podemos nos contentar com um conhecimento teórico acerca de Deus, mas devemos experimentá-lo. Devemos experimentá-lo, devemos vivenciar isso. Não é apenas daquilo que nós lemos, não é daquilo que nós aprendemos nos livros, não é daquilo que nós apenas ouvimos do pregador, do professor da escola dominical, do professor do curso teológico. Não, nós devemos ir mais fundo, buscar a Deus, ter experiências reais, pessoais, transformadoras com Deus. Aleluia, glória a Deus. Nós devemos experimentá-lo. Quando temos experiências vivas com o Altíssimo, renunciamos aos nossos achismos. Ele diz no verso 3, que nós já dissemos: quem é aquele que fala sem conhecimento? Eu falava daquilo que eu não entendia. Eu não sabia o que eu estava falando, eu estava falando de coisa que eu não entendia. Mas agora, aleluia, eu estou tendo experiências reais com Deus. Quando nós confessamos nossa miséria, no pó e na cinza, como Jó fez no capítulo 42, no verso 6, rejeitamos o nosso orgulho e rebeldia. Nos despojamos disso. Se você ainda é alguém orgulhoso enquanto cristão, você ainda não teve um encontro pessoal com Deus. Se você ainda é do tipo de pessoa rebelde, eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim, quem quiser me aceitar que seja assim, você ainda não teve esse encontro com Deus. Porque essa é uma premissa daquele que tem um encontro transformador com Deus. Ele nunca continua a ser aquilo que ele era, até porque o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo.
Nós temos que nos esvaziar do nosso orgulho, do nosso ego. Eu me lembro de um hino da harpa cristã que diz: quando a mão de poder o seu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Louvado seja Deus. E para corroborar isso que eu estou dizendo, leia comigo aí na sua casa, Filipenses, no capítulo de número 2, a partir do verso de número 5. Filipenses 2, verso 5, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele era Deus, ele é Deus, ele é o Filho de Deus, mas assumiu a forma de servo, humilhou-se, sujeitou-se, submeteu-se, para que um propósito maior se cumprisse através da sua vida e do seu ministério. E porque ele se esvaziou, porque ele aniquilou a si mesmo, porque ele se humilhou, porque ele foi obediente até a morte, morte de cruz, vejam o que diz o texto, a partir do verso 9, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Porque ele se humilhou, porque ele se esvaziou, porque ele foi obediente até a morte, porque ele aniquilou a si mesmo, ele foi glorificado soberanamente. Sabe por que muita coisa não acontece na vida da gente? Muita coisa boa não deixa de acontecer na vida da gente? Porque coisa ruim acontece mesmo. Sabe por que muita coisa boa de Deus não acontece na vida da gente? Porque a gente é incapaz, muitas vezes, de se prostrar diante de Deus e dizer: eu falava do que não sabia, como disse Jó. Eu estava errado, eu me equivoquei, eu cometi um engano. E retroceder, dar um passo atrás e começar de novo. Muitas coisas boas de Deus deixam de acontecer nas nossas vidas por causa disso. E é incrível que nós tendemos a temer muito mais as coisas e as criações de Deus do que o próprio Criador. Mas que o Espírito Santo se mova em nós e que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que houve em Jó, de reconhecer: errei, eu falava do que eu não sabia. Retroceda, peça perdão, comece de novo. Eu já disse anteriormente e vou repetir: Deus é Deus de novos começos, de novas oportunidades. Louvado seja Deus. A síntese desse primeiro tópico, então, é: a humilhação de Jó resultou em humildade, reverência, submissão e experiência com Deus. Amém? Vamos ao segundo tópico: a intercessão de Jó. A ira de Deus. Após ter se dirigido a Jó, o Senhor volta-se para Elifaz, o temanita, ou Elifaz. A minha ira, diz o Senhor, 42:7 de Jó, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Ponto. Parêntese. Dos teus opositores, daqueles que te criticam, Deus cuida. Te preocupa em cuidar da tua vida. Te preocupa em ter vida com Deus, experiência com Deus. Vai orar. Do mais, Deus cuida. Salmo 37.
O salmista disse, entregue teu caminho, o Senhor confia nele, o mais ele fará. O mais ele fará. Deus foi lá, depois que Deus falou com Jó, depois que Deus falar com você, ele vai falar com quem tem que falar, ele vai cuidar de quem tem que cuidar. Deus está no controle de todas as coisas. Ele foi lá e disse, agora vocês vão ter que se retratar, porque vocês falaram de mim também, assim como Jó falou daquilo que não conhecia, vocês falaram daquilo que achavam que sabiam, mas não sabiam nada, e agora vocês vão ter que se retratar. E de novo eu volto ao finalzinho do tópico anterior. Muita coisa boa de Deus deixa de acontecer porque nós somos teimosos. Ou porque estamos na posição de Jó e falamos daquilo que não conhecemos, ou porque nos colocamos muitas vezes, e é difícil admitir isso que eu vou dizer agora aqui, é difícil admitir que às vezes o ele faz sou eu e você. É difícil admitir que de vez em quando os amigos de Jó somos eu e você. E muita coisa boa de Deus deixa de acontecer na nossa vida porque a gente também é teimoso e não ouve a exortação de Deus. Porque Deus foi ter com eles. Porque assim como Deus restaurou a Jó, restituiu a Jó, Deus também não poderia perder aqueles homens que, verdade seja dita, eram zelosos para com Deus, mas equivocados. Então eles também tiveram que retroceder para não sofrer um dano maior. Amém? Então pense nisso. Não deixe que as coisas boas de Deus parem de acontecer na tua vida porque você é teimoso. Tá? Não tem um jeito mais agradável, mais bonito de falar isso aqui. Tem que ser assim no popular, contextualizando mesmo. Tá bom? Vamos lá. Estas palavras dizem muito sobre o conteúdo teológico de Jó, do livro de Jó. Demonstram que as exposições feitas pelos seus amigos não eram todas verdadeiras, pois partiram de premissas falsas, dos achismos, daquilo que eles acreditavam ser. Eles não apenas acusaram o patriarca, mas também associaram o seu sofrimento a algum pecado cometido por ele. Jó havia se humilhado, mas não por causa do que ele estava sendo acusado. Jó se humilha diante da presença de Deus. Jó se humilha reconhecendo a grandeza de Deus. Jó se humilha reconhecendo a sua falibilidade, a sua finitude, a sua incapacidade diante das circunstâncias da vida. Então ele se humilha, ele se prostra e reconhece que Deus é e que ele estava equivocado. Ele não se humilha confessando pecado, porque até aí, veja bem, pecados todos nós temos. Somos pecadores. A diferença de pecadores que hoje somos, do pecador que antes éramos, é que antes nós não tínhamos um justificador, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Está escrito, filhinhos, isso vos escrevo para que não erreis, para que não pequeis. Todavia, se errares, se pecardes, tendes diante de Deus um advogado, Jesus Cristo, o justo. Então, os erros de Jó, propriamente dito, não eram a causa do seu sofrimento. Então, ele não tinha porquê. Quando ele se prostra diante de Deus, é reconhecendo a grandeza de Deus. Agora, quem tem que reconhecer o erro são eles. E aí é que tem um outro desafio, porque nós somos muito prontos a apontar o erro e o equívoco do outro. O pecado. Aquilo que a gente acha que é o pecado do outro, a gente tem uma facilidade muito grande de apontar. Mas o difícil é reconhecer, o difícil é retroceder, o difícil é confessar e dizer, esse cara sou eu. Sem parafrasear a música. Foi eu que fiz. Eu cometi, eu estava errado. Agora Deus está tratando com eles. Segundo, o pecado dos amigos de Jó. Representados por Elifaz ou Elifaz, Jó 42, verso 7, verso 9, e Elifaz era o mais velho deles. O pecado dos amigos de Jó foi, evidentemente, exaltar a justiça de Deus, e até aqui não estava errado, mas eles negligenciaram, eles limitaram o poder soberano de Deus e a misericórdia de Deus.
Tá? Para eles, todo sofrimento deveria e estava sendo em consequência de um juízo divino como resposta a um pecado praticado. Deus, um déspota juiz, sem misericórdia, sem misericórdia, sem misericórdia. Como o livro de Jó demonstra, quando dentro dos propósitos de Deus, o sofrimento é uma manifestação de amor e graça, e não uma forma de punição. Veja, Jó, capítulo 1, do verso 8 ao verso 12. Vamos relembrar esse texto. Jó, capítulo 1, do verso 8 ao verso 12. Diz assim: E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas distende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na face. Verso 12, e disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está em tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença de Deus. Pastor, eu não entendo. Como que Deus permitir o sofrimento de Jó é uma demonstração de amor? Ora, se Deus está dizendo que Jó era reto, que Jó era temente, que Jó se desviava do mal, Deus não estava irritado com esse cara. Me perdoe a expressão. Se Deus aposta nesse homem, é porque Deus estava acreditando nesse homem. Então Deus permitiu para que o Satanás soubesse que tem alguém na terra que é amado por ele, e para que ele soubesse também que tem alguém na terra que ama a Deus acima das coisas, acima daquilo que recebe, acima daquilo que tem, acima daquilo que possui, acima de todos os bens materiais, acima de todas as coisas. Mais tarde a Bíblia vai dizer: aquele que quiser ganhar a sua alma, perdê-la-á, mas aquele que perder por amor do meu nome, achá-la-á. Aleluia. Glória a Deus. E é isso que confronta o mundo, porque Jesus, Marcos 8, se não me falha agora a memória, ele vai dizer que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome então a sua cruz e siga-me. A lógica do Evangelho, a lógica da palavra de Deus é diferente da lógica do mundo, porque o mundo diz que eu tenho que ganhar, porque aí eu sou alguém de sucesso. Mas a Bíblia diz que para ganhar, eu primeiro tenho que perder, eu tenho que negar, eu tenho que deixar, eu tenho que abandonar, eu tenho que abrir mão para ganhar as coisas que são mais excelentes do que todas aquelas que estão ao alcance da minha mão. Porque aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, aleluia, que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para os seus. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos continuar aqui a nossa lição. Paulo corrobora esse princípio quando diz que nos foi concedida a graça de padecermos por Cristo e não apenas de crermos nele. Vamos ler Filipenses, capítulo 1, verso 29. Filipenses, capítulo 1, verso 29. Porque a vós vos foi concedida em relação a Cristo não somente crer nele, como também
padecer por ele. Glória a Deus, glória a Deus. É um privilégio padecer por ele. E em Romanos, no capítulo 8, no verso 31, o apóstolo Paulo diz o seguinte: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? É um privilégio sofrer com ele, padecer por amor dele, porque se é certo que sofremos com ele, por ele também, com ele e nele, nós gozaremos a eternidade recebendo todos os benefícios de Deus. Louvado seja Deus. Nisto os amigos de Jó pecaram e por isso precisavam da intercessão de Jó, do homem de Uz. Eles precisavam dessa intercessão, eles precisavam pedir perdão, eles precisavam retroceder, eles precisavam voltar atrás, tornar a estender a mão a Jó e dizer: vem cá, meu amigo, nós fomos muito duros com você, nós fomos apressados no julgamento, agora está aqui uma oferta e você vai orar por nós. Precisa de humildade para reconhecer isso. Precisa admitir o erro, precisa começar de novo. Não é um negócio fácil de fazer. Talvez não tenha sido também fácil para Jó olhar para aqueles caras, porque o Jó, um dia, eu até comentava com o irmão Eri e com o Naldo aqui, que dão suporte todo para a gente aqui na parte técnica das gravações da escola dominical, o Jó chegou muito perto de perder a mão com os amigos dele. Se você depois ler na sua casa o capítulo 13 de Jó, você vai entender o que eu estou dizendo. No capítulo 13, no verso 4, Jó olha para eles e diz: olha, eu penso que vocês são inventores de mentira. Eu não sei, olha, eu estou contextualizando, mas é isso que o texto diz. Olha, vocês são inventores de mentira, vocês estão falando de coisa que eu acho que vocês não sabem, não. Aí no verso 5 do capítulo 13 ele disse: olha, tomara que vocês calassem a boca, porque essa seria a vossa sabedoria. Eles continuavam falando. No verso 6, o Jó já dava mostras que estava ali por um fio com os amigos. Ele diz: dá para ouvir a minha justificativa? Eles não pararam de falar. Quando chega no versículo 13 do capítulo 13, o Jó, por um pouquinho, não estoura, mas ele ainda diz para eles: olha, calai-vos e falarei eu, e venha sobre mim o que vier. Em resumo, cala a boca que agora é minha vez de falar. Eu penso que não foi fácil para o Jó olhar para aqueles camaradas chegando com a oferta na mão e dizer: ô Jó, nós pegamos pesado contigo, está aqui uma oferta de paz, uma oferta pacífica, uma oferta pelo pecado. Agora, ora por nós, vamos comer junto, vamos voltar à comunhão. Ou se não foi fácil para eles irem até a Jó, eu penso que Jó também não teve uma missão muito fácil de cumprir em perdoar os seus amigos. Mas quando nós temos essa liberalidade em perdoar, Deus muda o cativeiro. Louvado seja Deus. Vamos lá então. A oração de Jó. Deus dirige-se aos amigos de Jó e aconselha-os a irem ao patriarca para que este interceda por eles. Este episódio mostra que uma teologia errada, evidentemente, conduz para uma crença igualmente equivocada. Os amigos de Jó defenderam Deus de forma enérgica, sincera, mas equivocada. Esse talvez seja um dos grandes problemas dos nossos dias. Tem muita gente bem intencionada, ou não, mas muita gente falando daquilo que não sabe. Muita gente equivocada. E uma pessoa equivocada pode causar um dano terrível. Lembra daqueles moços na escola de profeta, lá, segundo o livro dos reis? Quando o profeta pede para que eles preparem uma refeição,
um moço vai e colhe coloquíntidas, pepinos e coloca na panela para fazer um caldo, quando todos vão comer, alguém diz, bote na panela! Ele não tinha intenção de envenenar ninguém, ele não tinha intenção de matar ninguém, mas equivocadamente, por engano, por não saber exatamente aquilo que estava fazendo, ele cometeu um erro que quase leva um bocado de gente à morte. Então não adianta ter boas intenções. E isso eu falo aos novos candidatos ao ministério e até aqueles que já estão. Às vezes é preciso reconhecer que precisa voltar, retroceder e reciclar. Nesse caso, a Igreja Evangélica Canaã oferece um serviço, um trabalho sensacional chamado CETEC, Seminário Teológico da Igreja Evangélica Canaã. A fidelidade de Jó foi provada por Deus e ele foi aprovado pelo Criador, pois continuava íntegro e com seu caráter reto, conforme sua humilhação, conforme o livro nos demonstra. Agora, esse homem que anteriormente foi acusado de pecador pelos seus amigos, é quem vai socorrer os seus amigos através da oração. Olha que coisa extraordinária. Ele foi acusado por esses homens, seus amigos, eram bem intencionados, mas equivocados nas suas boas intenções, machucaram, feriram, acusaram, mas agora eles precisam que o Jó interceda por eles. E o Jó prontamente ouve a oração, ouve a orientação de Deus. Vamos continuar aqui. A restauração de Jó. A restauração moral e espiritual. Essa restauração passa por duas etapas. A restauração moral e espiritual e depois a restauração social e material de Jó. Mas vamos à primeira aqui, a restauração moral e espiritual. A restauração de Jó acontece primeiramente nas dimensões moral e espiritual. Convém destacar que as bênçãos recebidas por ele devem ser vistas como uma restauração, não como uma retribuição. Jó foi restaurado, não retribuído. Ele não fez por merecer. Ele não, eu dei para Deus, agora Deus dá para mim. Eu obedeci a Deus, agora Deus é obrigado a fazer por mim. Deus pediu, eu obedeci, agora Deus é obrigado a fazer. Não se trata disso. Ele foi restituído, restaurado, não retribuído. Não há uma teologia da retribuição no livro de Jó, onde o ímpio é sempre punido e o justo sempre recompensado. Aliás, a Bíblia não corrobora essa teologia, essa doutrina. Ao contrário, se nós lermos, por exemplo, Eclesiastes, no capítulo 9, no verso 2, ali o escritor, o sábio, o pregador, escrevendo em Eclesiastes, ele vai dizer que todas as coisas sucedem igualmente debaixo do céu. A ímpio e a justo, ao que teme e ao que não teme, o que sacrifica a Deus e o que não sacrifica. Ou seja, quando chove, chove na cabeça do ímpio e na cabeça do justo. Quando tem uma enchente, como nós vivemos há pouco tempo atrás, uma catástrofe, uma coisa desastrosa aqui na cidade de São Caetano, quando deu aquela enchente, foi só a casa do ímpio que alagou? A casa do justo ficou sequinha? Não aconteceu nada em volta? Paredes de água em volta da casa do crente e só a casa do ímpio que ficou? Não tem isso no livro de Jó. A Bíblia não corrobora isso. A Bíblia não dá base para isso. Vamos lá. A mensagem de Jó é diametralmente oposta a esse princípio. A lição moral e espiritual do livro é que Deus abençoa os homens porque os ama. E não porque estão envolvidos numa troca de favores em que prevalece uma barganha espiritual. Uma barganha espiritual. Você não faz barganha com Deus. Antes que alguém polemize a coisa, eu não estou falando nada de campanha. Campanha é uma outra coisa.
Campanha, numa linguagem militarizada, é uma estratégia com um período definido de tempo, com estratégias claras e com uma intenção clara a ser um objetivo alcançado. É isso. E também não é garantia que vai acontecer qualquer coisa só porque você fez a campanha. Não, porque não tem barganha. Não existe barganha. Ah, mas, pastor, dá e dá-se-vos-á, boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Aí vai entrar num outro assunto, numa outra coisa, que é assunto para outro dia, para uma outra lição. Só para você pensar, bênçãos espirituais é através da humilhação, do jejum, da oração, de uma vida reta diante de Deus. Citando novamente Eclesiastes, capítulo 3, todas as coisas sucedem igualmente debaixo do céu. Há um tempo para todas as coisas debaixo do céu, melhor dizendo. Tudo tem um tempo determinado. Mas em 9:8 do mesmo livro de Eclesiastes está escrito: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. A Bíblia também vai dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Bênçãos espirituais, jejum, oração, vida santificada, cabeça ungida, cálice transbordante. Bênçãos materiais, dai e dar-se-vos-á. Mas sem barganha, porque Deus ama aquele que dá liberalmente. Mas aí é assunto para outro dia. Bora para cá. Vamos lá. Em segundo lugar, a restauração social e material. A restauração de Jó também aconteceu nas dimensões social e material. Jó 42, verso 11. As calamidades que sobrevieram sobre ele, especialmente suas feridas físicas e emocionais, o expulsaram do convívio social. Ele suportou sozinho o que pensavam ser um julgamento de Deus. Mas agora todos veem a graça divina derramada de forma abundante sobre ele. Era, portanto, a hora de voltar ao convívio social. Ele não é mais aquele homem com a pele purulenta. Ele não é mais aquele homem raspando a pele com um caco de telha coberto de cinza. Não, Deus o restaura, o devolve ao convívio social e ele desfruta de tudo que o Senhor lhe deu, pois o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Jó 42, 10. A restauração que o Senhor Jesus faz na vida de um ser humano leva em conta todas as dimensões da vida do homem, da vida do ser humano. Quando Jesus entra na vida de um homem, quando há uma obra transformadora de Deus na vida do homem, de Jesus na vida do homem, todas as dimensões da vida desse homem são transformadas. Ele restaura a vida espiritual, ele restaura a vida moral, ele restaura a vida social e ele restaura a vida material, trazendo dignidade ao homem que teve, por meio da graça divina, a imagem de Deus restaurada. Louvado seja Deus! E com isso nós chegamos à conclusão da nossa meditação, da nossa lição de hoje e também de todo o trimestre. Nós estivemos estudando a fragilidade humana e a sabedoria divina, o sofrimento e a restauração de Jó. 3 meses, um trimestre, meditando sobre o livro de Jó e chegamos ao final. Mas antes, a conclusão. Chegamos ao final de mais um trimestre. Aprendemos que nem sempre os ímpios são punidos e nem sempre os justos são recompensados. Justos também sofrem. Mas Deus julga os perversos e abençoa os justos, pois todos fazem parte de um universo governado por leis e princípios morais. Isso não é tudo. Deus é soberano e pode atuar fora das linhas que habitualmente acreditamos que ele opere. Ele não está limitado ao meu jeito de pensar, à minha maneira. Os caminhos de Deus são mais altos. Assim podemos aprender que Deus não nos prova porque deseja nos punir,
mas porque nos ama. Ele deseja demonstrar ao seu adversário, o diabo, que os homens podem servi-lo sinceramente, sem uma relação de troca. Jó provou que o diabo estava errado e que Deus esteve sempre certo. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Chegamos ao final de mais uma lição bíblica, de mais um trimestre aqui meditando na Palavra de Deus, na Escola Bíblica Dominical online da Igreja Evangélica Canaã. Espero e oro a Deus para que o Espírito Santo possa esclarecer ainda mais e melhor o seu entendimento daquilo que não pude alcançar e que você possa se alimentar dessa palavra e ser edificado por ela. Me permita dirigir a Deus uma palavra de oração em agradecimento por esse período que tivemos de mais um trimestre de lição bíblica, de escola bíblica dominical, agradecendo a Deus pelo comentarista desta lição, agradecendo a Deus por toda a equipe técnica, Iri, Naldo, Fernando, o Edu, que esteve conosco aqui também, trabalhando, agradecer ao pastor Marcos Prado, agradecer a missionária Keila Fortunato, agradecer a missionária Melissa Massuda, agradecer ao pastor Anderson Moraes, que é o nosso mentor aqui do Departamento de Educação Cristã, da Escola Bíblica Dominical, enfim, e agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Rogério Pardini, pela oportunidade, pela confiança, enfim, agradecer a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda fará nas nossas vidas. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço por mais uma lição, mais um trimestre, mais uma oportunidade de estar diante do teu povo, falando a tua palavra. Pai, aquilo que eu não pude esclarecer, que não pude alcançar, que o teu Santo Espírito possa mover na vida dos teus filhos para que todos tenham uma maior e melhor compreensão das verdades aqui expostas e que todos sejamos edificados em Cristo Jesus por esta bendita e poderosa palavra que é a tua palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, nos abençoa, nos guarda, nos livra na primícia da nossa semana, que seja uma semana debaixo dos teus cuidados, da tua direção, que nós possamos sempre, sempre depender de ti e em dependendo de ti alcançar, Senhor, todos os objetivos que o Senhor mesmo traçou para nós. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, por tudo, te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus, minha irmã. Abraço forte, beijo no coração. Deus em Cristo abençoe. Até a próxima, permitindo Deus. Tchau.